Muito bom dia a todos. É com muita alegria que nós damos início a mais um encontro do Instituto Cearense de Estudos Tributários, híbrido, presencial e remoto, para hoje debatermos o tema Voto de Qualidade no CARF. O professor Schubert de Farias Machado abrirá os trabalhos, como sempre se faz. Ele abrirá os trabalhos, apresentará o tema, um tema que tinha tudo para estar resolvido, mas, no entanto, suscita ainda diversos questionamentos pelas razões que ele muito bem indicará. E aí, na sequência, abriremos a palavra para que todos os que queiram fazer uso dela possam participar dos debates e assim enriquecer a nossa compreensão a respeito desse tema. O professor Schubert Farias Machado dispensa apresentações, é o presidente do Instituto, advogado com vasta experiência, inclusive no âmbito do CARF, e então ele nos trará aqui as suas considerações em torno desse assunto. Doutor Schubert, por favor. Muito bom dia a todos. Professor Hugo II, com quem eu tenho o prazer de dividir aqui a mesa nesse momento. As nossas sessões são muito informais, mas a proximidade aqui da mesa é mais acolhedora. E o assunto já foi colocado, que diz respeito ao voto de qualidade no CARF. E adentrando diretamente nele, sem muito arrodeio, muita consideração inicial, podemos perguntar o que é voto de qualidade? Por que se fala nisso? Como é que funciona ou funcionava esse tal voto de qualidade? Os órgãos de julgamento colegiado naturalmente adotam critérios para evitar um impasse. Quando se chega a um impasse? Se chega a um impasse quando não se consegue chegar a uma decisão de forma a ser apurada pelo critério também normalmente adotado dos votos daqueles que compõem o órgão colegiado. Quando é que não se chega a essa decisão? Quando não se tem número suficiente para se declarar o órgão decidiu assim, o órgão formou a sua vontade assim, definiu a sua orientação assim, que é exatamente a maioria dos seus integrantes. Quando a maioria dos seus integrantes se posiciona em determinado sentido, nós temos a formação da vontade desse órgão colegiado, o que é um princípio geral de direito, um princípio geral de organização das estruturas, né, de funcionamento colegiado, funciona para a sociedade, funciona para qualquer tipo de conjunto de pessoas que decidiram formar uma decisão coletiva do grupo. E aí isso é colocado para os órgãos de julgamento. E nos órgãos de julgamento se adota o critério de que normalmente é o presidente deste órgão a quem cabe um voto, e é o voto que vai exatamente desempatar se houver empate. Nem sempre há, mas quando há, se houver, cabe a esse presidente. E por conta disso, normalmente o presidente não vota nas deliberações que eu vou chamar aqui de ordinárias, comuns, normais. Então, nas deliberações ordinárias, o presidente se limita a presidir a sessão, organizar os trabalhos, dirigir como tudo acontece e aguarda a votação dos seus pares, a votação dos demais integrantes para proferir o resultado, proclamar o resultado. Quando essa votação se dá de uma maneira que se obtém um empate, aí esse presidente diz assim, já que vocês estão divididos, cabe a mim, presidente, escolher uma das teses, uma das posições e desempatar a demanda, desempatar a questão que se coloca. É assim que funciona, sempre funcionou dessa forma. O que é que nós temos paralelo a isso? Nós temos paralelo a isso um outro princípio geral decorrente das garantias conferidas ao cidadão, garantias que pressupõem
inclusive, a presunção de inocência. Então, alguém só pode ser considerado culpado, alguém só pode ser considerado infrator e punido se houver uma prova, se houver uma certeza, se houver uma posição que justifique essa condenação. Isso leva a quê? E o que é que tem a ver com essa questão do voto? Tem a ver que, havendo empate na votação, esse empate não precisa ser desfeito. Esse empate já pode ser entendido, já pode ser admitido, já pode ser aceito e colocado como uma decisão a favor do réu, a favor do acusado, a favor de quem está, ou contra quem está sendo imputada uma prática delituosa, uma prática de infração. Então, se nós conjugarmos essas duas coisas, nós temos, assim, que, no caso de empate de uma forma normal, o presidente age. No caso de empate em questões que o Estado imputa uma conduta delituosa ao cidadão, esse empate por si só já resultaria numa absolvição, numa inocência, fazendo prevalecer o princípio da em dúvida pro réu, já que não tem uma certeza, aquela certeza que seria necessária para afastar a presunção de inocência, já que não tem essa certeza, ele é considerado inocente. E o que é que isso tem a ver com o CARF? O que é que isso tem a ver com votos de qualidade? O CARF, ele se organiza de uma maneira, as suas turmas, os seus órgãos seccionais são compostos de conselheiros em número par. Então, a turma de 6, normalmente, turma de 8, é um órgão que se compõe em número par. Ora, se ele se compõe em número par, fica uma coisa estranha, porque a tendência a empate é real. Os órgãos normalmente devem se compor em número ímpar, o presidente é o número que vai ser o diferencial da paridade, então o presidente é aquele que fará que a composição seja ímpar, e é a ele que caberia o desempate. Se o órgão é um número par, fica estranho. Bom, mas esse órgão também tem um presidente, e o presidente vota, exatamente porque ele é integrado por um número de conselheiros paritários e que todos votam. E como é que funciona, então, o voto de qualidade? Na prática, o voto de qualidade é um voto duplo. O presidente vota 2 vezes. Não chega a ser propriamente um voto de desempate, é um voto de peso 2. O presidente sempre tem um peso 2. E não há como você desmembrar. Eu, pesquisando um pouco sobre esse assunto, eu vi a opinião de alguns estudiosos do assunto que acham que seria teoricamente possível o presidente votar 2 vezes sem ser um voto duplo. Ele votava a primeira vez e, havendo empate, ele teria que refletir e escolher qual das duas e votar novamente, se abstendo da vinculação com o primeiro voto. É um pouco complicado pensar nisso. Do ponto de vista teórico, na psicologia humana, talvez até se conseguisse, mas na prática é muito difícil alguém se separar de uma vontade, de uma opinião que ele acabou de manifestar para ter imparcialidade de votar 2 vezes. Mas o que se tem é isso. O presidente vota 2 vezes, o peso do voto dele é duplo e, portanto, ele desempata. E essa sistemática funcionou durante muitos anos. A previsão contida originalmente no decreto 70.235, ela data aqui de 2009, mas já funcionava antes de 2009. 2009 apenas incorporou na lei, mas a estrutura administrativa do antigo Conselho de Contribuintes já era assim, já funcionava dessa maneira. Apenas essa previsão estava no regimento interno, estava em normas infralegais. Foi colocada no 70.235, no parágrafo 9º do artigo 25, que diz assim: os cargos de presidente das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de vice-presidente por representantes dos contribuintes. Então, o presidente é sempre da Fazenda e tem o voto duplo. Essa regra, há muitos anos, vinha sendo cumprida. E o que se percebia, 2 coisas. Primeiro, o número de decisões que
resultava em empate e precisava do voto duplo, não era tão grande. A grande maior parte das decisões se resolvia pela maioria. Em algumas situações que havia o empate, havia a aplicação do voto duplo. Na aplicação do voto duplo, essa proporção se inverte. Então, passa a ser a grande maioria dos votos duplos a favor da Fazenda. Então, se as decisões que precisavam do voto duplo eram em menor parte em relação a todas, quando se focava apenas nessas decisões de desempate, o resultado a favor da Fazenda era largamente majoritário. E assim vinha sendo feito. Alguns contribuintes até diziam, empatamos, perdemos. Empatamos, perdemos. O voto de desempate havia uma tendência muito forte de ser favorável à Fazenda. Bom, mas, como já disse, isso vinha sendo aplicado há muito tempo, sem grandes discussões. Uma ou outra, eu mesmo escrevi um texto em que eu sustentei que, pelo menos no que diz respeito ao direito sancionador, pelo menos no que diz respeito às multas, quando houvesse empate, esse resultado teria que ser a favor do contribuinte, e, portanto, a multa teria que ser dispensada, a multa teria que ser relevada. O tributo poderia até ser decidido por voto duplo, e o voto duplo implicar na obrigação de pagá-lo, mas a multa pressupõe infração, e a infração deve ser protegido o contribuinte, porque ele é um cidadão e está sendo acusado do cometimento de um delito. Esse delito pode, inclusive, ser criminal. Então, a ideia de aplicação do princípio indúbio pro réu, ao meu ver, era inevitável, tem que aplicar o princípio indúbio pro réu. Só que nunca se fez isso, sempre se considerou o direito tributário, mesmo na questão do 112, aí nós vamos adentrar no exame das razões que levaram à mudança da regra, invertendo a situação. Aí vem o artigo 112 do CTN. O Código Tributário Nacional prevê, no seu artigo 112, que a lei tributária que define infrações ou lhe comina penalidades interpreta-se de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida quanto, aí vem, a capitulação legal do fato, a natureza ou as circunstâncias materiais do fato, ou a natureza ou extensão de seus efeitos, a autoria, imputabilidade ou punibilidade, a natureza da penalidade aplicável ou a sua graduação. Ora, o CTN já está explicitando a aplicação do indúbio pro réu. E esse artigo deveria naturalmente ser aplicado em casos de empate, porque o empate materializa a dúvida. O empate corporifica a dúvida, deixa a dúvida explícita. Ora, tanto havia a dúvida que ficou meio a meio. Nesses casos, a multa deveria ser afastada, e entendo eu, sem precisar mudar uma letra de nenhuma disposição de lei, nem de regulamento. É simplesmente aplicar o 112 e entender o empate como essa materialização da dúvida. Mas isso nunca foi feito. Bom, aí vem a mudança legislativa. E a mudança legislativa trouxe uma inversão da situação. Aí veio a Lei 13.988, seu artigo 28, introduziu o artigo 19E na Lei 10.522. Esse artigo 19E diz assim: em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade a que se refere o parágrafo 9º do artigo 25 do Decreto 70.235, de 6 de março de 72, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Entendeu-se que isso estava, de forma clara, resolvendo a questão. De, olha, sempre que houver empate, agora vai ser acolhido o resultado a favor do contribuinte. Só que houve, e ainda está havendo, uma forte resistência à aplicação dessa regra. As autoridades fazendárias, inclusive as autoridades do próprio CARF, vêm sustentando que não pode ser, que isso é um absurdo, que agora é entregar o CARF na mão dos contribuintes. Há manifestação que diz o CARF foi apropriado pelos contribuintes, e tem gente escrevendo já sobre esse assunto, e muitas
considerações sobre isso. Alguém diz assim, se o lançamento é privativo da autoridade administrativa, então não poderia nunca os contribuintes participarem dele e efetuarem, participarem, contribuírem para a decisão final que vai definir o lançamento, as condições do lançamento. E muitas outras críticas são dadas com relação à arrecadação, queda de arrecadação e etc. Foram, inclusive, propostas 3 ações diretas de inconstitucionalidade. Essas ações diretas de inconstitucionalidade, uma pela Procuradoria-Geral da República, outra pelo PSB, Partido Social Brasileiro, Socialista Brasileiro, e a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. 3 ADINs. E as 3 sustentando basicamente isso, a questão da forma, sustentam que porque esse dispositivo, esse artigo 28, foi incluído numa lei que tratava de transação tributária, ele seria matéria estranha à transação e, portanto, ofenderia a necessidade de manter a matéria da uniformidade da matéria legislada. Era o chamado jabuti, aquilo que é colocado de maneira estranha dentro do processo legislativo. Esse é o argumento 1. O argumento 2 é de que caberia ao Poder Executivo tratar da organização administrativa do CARF, portanto, não pode o Legislativo, o Congresso, por iniciativa própria, alterar essa organização administrativa. E o argumento 3, que isso implicaria numa grande, até numa brutal queda da arrecadação, e que, portanto, esses 3 argumentos são, em resumo apertado, os que estão sendo sustentados nessas ADINs. O julgamento das ADINs já se iniciou, já existem diversos votos. O ministro Marco Aurélio votou inicialmente entendendo que era um jabuti, e por ser jabuti era inconstitucional formalmente, mas já fez a ressalva. Mas caso a questão formal não seja acolhida pelo Supremo e nós tivermos que adentrar no mérito, na questão material, se ela é constitucional ou não, eu entendo que sim, que é constitucional, que não há nenhum outro vício que afaste do ordenamento, que retire a sua validade. O ministro Barroso pede vistas, depois devolve, de algum tempo, acompanhando essa ideia do mérito, dizendo que realmente nega a questão do jabuti, diz que a questão formal não se aplica, ela é válida do ponto de vista do processo legislativo, e do ponto de vista de mérito também é válida. Não há nada que impeça, que invalide a iniciativa de tratar as decisões em empate de uma maneira diferente, mas traz uma novidade. O ministro Barroso diz assim, não, mas já que, aquela história do já que o fisco pode perder, já que o desempate pode acontecer, cabe à Fazenda, compete à Fazenda, ela teria o direito de ingressar em juízo para discutir a validade dessa decisão a favor do contribuinte a partir do empate. É uma tese que não é nova, a Fazenda já sustentou isso e ainda sustenta, algumas pessoas sustentam, mas os próprios ministros que votaram em seguida, a maioria se antecipou, o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro que votou. E, nesse ponto, o ministro Alexandre de Moraes tem uma quantidade muito grande de decisões a favor da Fazenda. Ele tem uma inclinação, como diz o professor Hugo II, um viés fazendário. Ele não diz que ele tem viés fazendário, ele fala do viés, né? Eu estou me apropriando do viés para jogar o fazendário no ministro Alexandre. Ele tem esse viés fazendário. E não estou aqui dizendo que isso é bom ou ruim, basta que a gente conte as decisões. Vamos ver quantas decisões importantes em matéria tributária contam com o voto dele, seja como relator, seja como até quando ele inverte, quando ele abre a divergência e essa divergência termina prevalecendo, e aquelas outras, em sentido inverso, ele votando a favor do contribuinte. Vamos ver quantas e, a partir daí, ver se essa ideia do viés tem sentido ou não. Mas, nesse caso, ele votou
admitindo a validade da norma, dizendo que não há vício formal nem material, e que a tese segunda do ministro Barroso também não cabe. Ele foi muito explícito quando ele diz que o CARF, aqui tem uma transcrição entre aspas, o CARF integra a estrutura do Ministério da Fazenda. Se se permitisse que a Fazenda entrasse em juízo para contestar uma decisão da própria Fazenda, esta agiria de forma conflitante com sua própria decisão, querendo rever o mérito em juízo. Isso é óbvio. Qualquer um vai logo perguntar quem seria o réu da ação. O professor Hugo de Brito Machado, ele aborda esse assunto e ele até fica até vermelho, isso é um absurdo. Ele não consegue admitir uma falta de lógica do ponto de vista da estrutura do processo. Quer dizer, é uma parte interessada e a lide seria uma pretensão resistida. Quem está resistindo àquela pretensão é a própria parte. Dizer, é um braço batendo no outro braço da mesma pessoa, não pode. Então, ela não teria legitimidade para discutir um ato dela própria, União Federal. Então, o ministro Alexandre afastou isso. E vieram depois votos, embora tenha havido um pedido de vistas, mas houve antecipação de voto de outros ministros, e a maioria já se formou, pelo menos uma maioria, vou chamar de maioria preliminar, maioria provisória, porque o julgamento não se concluiu e os ministros podem mudar os votos, mas já se formou uma maioria no sentido de admitir a validade da norma. A mesma ideia colocada pelo ministro Alexandre, quando ele disse que o CARF integra a administração, é um órgão da administração, essa ideia afasta o argumento de que haveria uma participação do contribuinte indevida no lançamento. O CARF é Fazenda, é Ministério da Fazenda, Ministério da Economia. Ele é um órgão. Se a lei decidiu que esse órgão vai ter composição paritária, ele vai ser integrado também por representantes do contribuinte, é um critério que foi adotado para compor esse órgão. Mas isso não faz com que ele seja particular, isso não faz com que ele seja do contribuinte, ele continua sendo um órgão governamental, continua sendo um órgão que integra o Ministério da Economia, continua sendo um órgão legítimo, sim, para fazer o lançamento, ou pelo menos para fazer o controle de legalidade do ato administrativo de lançamento. Então, não tem por que se falar desse assunto. Então, a ideia é que, junto ao Supremo, aparentemente, a questão já está, pelo menos, indicada uma solução e que o artigo será aceito, será validado pelo Supremo. É uma coisa incrível, porque há algum tempo as questões iam ao Supremo, mas de uma maneira muito rara. Nem tudo ia ao Supremo. Hoje, você só tem certeza que uma lei vale se o Supremo carimbar. Essa lei vale. Tem que passar sempre pelo Supremo, senão a gente vai ficar sempre naquela dúvida. Pode, não pode, vale, não vale. É coisa assim, tem alguma coisa que está invertida aí, alguma coisa que está fora de sintonia. Bom, mas seja como for, esse carimbo já está quase dado. Tá? Então, vamos analisar agora uma outra questão que decorre ainda da resistência da administração à aplicação dessa norma, dessa nova regra introduzida pela Lei 13.988, que indicando que, havendo empate, resolve-se favoravelmente ao contribuinte. O ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, editou uma portaria a pretexto de interpretar, de explicar, de regular ou regulamentar esse dispositivo de lei. A portaria 260, no dia 1º de julho de 2020. A leitura da portaria, ela permite, com uma certa facilidade, a compreensão de que ela estreita a aplicação da lei, encurta a aplicação da lei, restringe a aplicação da lei. Na medida em que ela diz, não se aplica aqui, não se aplica ali. Bom, então, não, ela está dizendo, essa lei não se aplica em determinados casos. E aí vem a primeira indagação. Quando a norma fala julgamento, a decisão, empate, resolve-se a favor do contribuinte, quando
julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário. A pretexto de interpretar literalmente, eu ouvi isso de um procurador da Fazenda, que inclusive falou muito bem, doutor Leonardo Alvim, num vídeo que foi publicado na internet, um evento da ABRADET, e que esse tema foi discutido. E ele diz que a portaria simplesmente está se apegando à expressão literal da lei. Então, diz, olha, se a lei fala em procedimento que vai determinar o crédito tributário, então apenas aqueles procedimentos que vão determinar o crédito tributário é que são sujeitos a essa regra nova de que a decisão em empate se resolve a favor do contribuinte. Eu digo, mas e quais são os outros procedimentos que o CARF pode julgar que não são determinantes do crédito tributário? Aí começam a surgir as exceções. Aí vamos à portaria. A portaria diz o quê? Primeiro, ela faz uma limitação temporal. No artigo 3º, inciso 1, ele diz que aplica-se exclusivamente aos julgamentos ocorridos nas sessões realizadas a partir de 14 de abril de 2020, considerando tratar-se de norma processual. É aplicação imediata, mas só a partir daquela data e não para trás. Com isso, ele já tenta afastar a ideia de que a norma penal que beneficia o réu tem efeito retroativo. Ah, mas isso não é uma norma penal, é uma norma processual. Eu digo, mas ela não beneficia o réu. O infrator não estaria se beneficiando com ela, por que ela não se aplica retroativamente? Então, a portaria já começa a procurar limitar essa questão. Eu acho perfeitamente possível ao contribuinte sustentar que sim, que ela retroage. Aí vem aquela ideia que eu coloquei no início, mesmo que não seja para afastar o tributo, mas que seja para afastar as multas. Então, assim, o tributo não retroage, porque o Código Tributário não permite, tudo bem, mas para afastar a multa pode retroagir. Tem uma regra específica do CTN, dizendo que retroage para beneficiar. Então, por que para afastar as multas, quando é empate, não se aplica? Então, fica essa primeira dúvida colocada. Depois vem o item B e diz, em favor do contribuinte, não aproveitando ao responsável tributário. Aí vem, eles interpretaram literalmente quando diz contribuinte. A lei fala contribuinte, está escrito realmente, contribuinte, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade ao que se refere e tal, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte. Então, por conta dessa palavra contribuinte, a Fazenda diz, o responsável não está envolvido por isso, então o responsável tem que pagar. Mas como assim o responsável tem que pagar? Não, porque o sujeito passivo pode ser contribuinte ou responsável. Se a norma tivesse dito sujeito passivo, mas ela não disse, ela disse contribuinte. Aí vem aquela ideia de que, será que tem lógica essa interpretação? Será que isso se pode aceitar essa distinção que a Fazenda faz? Teria lógica o contribuinte não pagar e o responsável pagar? Se o crédito tributário for extinto? Aí até tem um dispositivo na própria portaria que diz que quando o crédito foi extinto, o responsável também não paga. Eu digo, então a gente tem que procurar uma hipótese em que o crédito não é extinto, mas que o contribuinte não é obrigado a pagar, mas o responsável é, e vai se criar uma série de possibilidades, de dúvidas, de insegurança jurídica, se nós admitirmos essa possibilidade. E aí vem uma outra que diz assim, não se aplica ao julgamento de matéria de natureza processual, bem como de conversão do julgamento em diligência. Também não se aplica nos embargos de declaração e nas demais espécies de processo de competência do CARF, essa generalidade aqui é que está pegando, nas demais espécies de processo de competência do CARF, ressalvada aquela prevista no parágrafo 1º do artigo 2º, que é exatamente a determinação e exigência do crédito tributário. Aí vem ele e diz assim, determinação e exigência do crédito tributário, e aí a portaria diz, o que é que eu, ministro da Economia,
considero como sendo de determinação e exigência do crédito tributário. Ele diz apenas aqueles que decorrem de auto de infração ou notificação de lançamento. Então, somente as exigências que decorram da lavratura de uma auto de infração ou de uma notificação de lançamento, a portaria considerou como sendo de determinação da exigência do crédito tributário e que somente a eles se aplica essa norma que indica que a decisão empate resolve-se favoravelmente ao contribuinte. Aí a ideia seria a gente refletir. Determinação de exigência do crédito tributário. Quando é que isso ocorre e ocorre sempre de maneira direta? Se nós analisarmos algumas situações, por exemplo, exclusão do simples. Aí o CARF diz, não, para excluir do simples, como eu não estou cobrando nada, estou só excluindo do simples, eu vou negar a aplicação da regra e vou continuar aplicando o voto de qualidade e eu vou excluir a empresa do simples. Ora, mas uma vez excluída do simples, já vem o auto de infração para ela pagar. A determinação do crédito tributário é automática e decorrente dela. Como que eu posso admitir, do ponto de vista da lógica jurídica, que a exclusão do simples pode ser resolvida por voto de qualidade, mas quando eu vou para o auto de infração, eu posso, a decisão empate é a favor do contribuinte. Mas como assim? O pressuposto dessa exigência foi a exclusão, e a exclusão foi tomada por voto de qualidade. Será que essa exclusão não já faz parte? Não seria um ato preliminar necessário, indispensável para o ato seguinte, que seria a determinação da exigência do crédito tributário? E se é um ato preliminar necessário e indispensável, também não estaria envolvido pela regra? Porque sem a exclusão do simples, os demais tributos não podem ser cobrados. Suspensão da imunidade, a mesma coisa. Tem um ato de suspensão da imunidade. Então, para decidir se esse ato é válido ou não, posso decidir por voto de qualidade. Mas depois de suspensa a imunidade, todos os tributos vão ser cobrados. Como assim? Então, aquele primeiro ato preliminar pode ser julgado decidido pelo voto de qualidade e os demais não. Fica também a mesma incoerência, a mesma questão colocada, se é lógico ou não esse pensamento. E vem uma outra que está sendo muito comum no CARF, que é a compensação. Aí o CARF diz assim, não, processo de compensação, eu continuo aplicando o voto de qualidade. E eu já participei de alguns julgamentos e o primeiro fiquei até surpreso de como assim? Não, deu empate, o cara vai votar de novo 2 vezes? Não, mas aqui é voto de qualidade porque isso aqui não é auto de infração, nem tem notificação de lançamento. Eu disse, o que é um despacho decisório dizendo que eu tenho que pagar? O que é aquilo? Não é uma notificação de lançamento? Não, isso aqui foi você mesmo que declarou. Eu digo, mas eu declarei a compensação também. Eu declarei o crédito também. Eu estou no âmbito do lançamento por homologação. Então, se eu estou no âmbito do lançamento por homologação, eu estou dizendo, apuro o débito tal, mas apuro o crédito qual e vou compensar um com o outro e o meu resultado é 0. Não vou pagar. Aí vem a Fazenda e diz assim, não, o teu resultado não é 0 não, porque o teu crédito não estou aceitando. Está aceitando o crédito? Tá, não. Porque não está aceitando o crédito, vai cobrar o débito. E porque isso não é um auto de infração, ela vai aplicar o voto de qualidade. Como assim? Não há nada que justifique, a não ser, agora sim, a literalidade da interpretação da portaria, dizendo que só quando for auto de infração ou notificação de lançamento, e não mais a compensação. Quando a compensação se encaixa perfeitamente na definição que está na lei. Processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário. No processo de compensação, nós temos a determinação da exigência do crédito tributário. Não, mas porque não tem um auto de infração, não vale. A questão já está sendo judicializada, já existem várias decisões no sentido de afastar a aplicação da portaria, dizer que não, que realmente tem que aplicar a lei como ela está escrita, prevista, né, com a sua interpretação mais genérica. Se nós aplicarmos o artigo 150 do CTN, que fala do lançamento por homologação, em seguida o artigo 74 da Lei 9.430, que fala das compensações, não vai ter dúvida alguma que nós estamos no âmbito de um lançamento por homologação, e esse lançamento por homologação vai resultar
na determinação da exigência do crédito tributário. O contribuinte sustenta que esse crédito é zero ou menor do que o que a Fazenda cobra, e a Fazenda vai dizer, não, você tem que pagar é tudo, porque o teu crédito eu não aceito. E ainda tem algumas questões curiosas. Diz assim, a Fazenda exige uma multa autônoma, uma multa isolada, de 50% no caso de não homologação. E essa multa isolada tem uma notificação de lançamento da multa. Então, eu posso aplicar a portaria, ou melhor, a lei, a portaria não veda a aplicação da lei para multa. Ora, mas a multa decorre do outro. Então, como assim? Eu tenho uma multa, que o processo de cobrança da multa vai também ser julgado pelo CARF, e nesse julgamento o CARF vai poder aplicar a lei que diz que a decisão em empate se resolve a favor do contribuinte. Mas ela já decidiu antes, negando a compensação, por voto de qualidade, e aquele voto de qualidade vai justificar a multa agora. E essa multa é uma notificação de lançamento. Então, a própria portaria já permite que se lance essa questão de, olha, uma multa. E mais, a compensação decorre da apuração de um crédito. E nós podemos fazer um exemplo fácil de ser percebido aqui. O contribuinte apura a COFINS, não cumulativa, na DACOM, e lança os créditos. E pode lançar um crédito X de um insumo, que a Fazenda não aceita aquilo como insumo, mas ele entende que é insumo, lança como insumo. E é aquele crédito daquele insumo que gerou o saldo credor da COFINS naquele mês. E o meu saldo credor eu uso para compensar. Só que a Fazenda chega lá e lavra um auto de infração contra a empresa, exigindo a COFINS inteira, dizendo, não, esse crédito aqui eu não aceito. Esse insumo aqui não é insumo. Então, você não pode usar esse crédito. Você tem que pagar o COFINS todo. Ora, se eu tenho que pagar o COFINS todo, meu crédito sumiu. Se o crédito sumiu, eu vou perder a compensação. Mas aquilo é um auto de infração que está me exigindo COFINS. E o fundamento é exatamente o mesmo. Ela, a Fazenda, não considera aquele produto como um insumo. Mas naquele auto de infração, eu vou aplicar a lei, porque a portaria permite que eu aplique a lei, porque é um auto de infração. Então, eu vou ter aqui 3 situações. Contra o auto de infração, eu vou ter a decisão empate a favor do contribuinte. Na compensação, a decisão empate se resolve por voto de qualidade a favor da Fazenda. E na multa, eu vou perder, porque o que o CARF vai dizer é que a multa já está resolvida, porque a compensação não foi homologada, a decisão da não homologação já é definitiva, porque foi por voto de qualidade. Mas quando a própria portaria diz que, por ser uma notificação de lançamento, eu teria o direito da decisão empate ser resolvida a meu favor. Então, nós percebemos que não há nenhum cuidado, nenhum critério orientador, teórico, lógico, que justifique essas limitações impostas pela portaria. A portaria simplesmente jogou, é uma tentativa. O doutor Leonardo Alvim usou até essa expressão. Não, a Fazenda está se defendendo contra a lei. Então, na defesa, ela se defendendo contra a aplicação da lei, ela veio com essa portaria, com a tentativa de evitar o estrago maior causado pela lei. E aí se vê o apego, a paixão, a coisa assim insuperável que a Fazenda devota ao voto de qualidade. Para ela é uma coisa muito importante, ela não pode abrir mão desse voto de qualidade. E aí, numa das ADINs aqui, a ADIN da entidade dos fiscais, o fundamento essencial de que vai cair a arrecadação. Eu digo assim, cair a arrecadação. Se todas as vezes que nós estivermos diante de um impasse que deve ser resolvido pelas regras do direito, se todas as vezes que nós tivermos que decidir se determinada exigência é válida ou não, o apelo da arrecadação puder ser considerado, é melhor fechar os tribunais todos e ficar só no âmbito dos auditores fiscais mesmo, porque a arrecadação vai sempre prevalecer. Quanto maior o abuso, quanto maior o exagero, quanto maior a força que o fisco exercer na cobrança daquele tributo, maiores serão os milhões, muitos os milhões, e esses milhões é que vão convencer o julgador, a quem decide, confirmar a cobrança, porque eles não podem abrir mão daquele dinheiro. O que também é algo extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Ela retira
o fundamento, a finalidade das garantias do cidadão. Por que o cidadão precisa de garantia? O cidadão precisa de garantia porque o fisco pode cobrar tributo. E quando o fisco pode cobrar tributo, ele quer dinheiro. E ele quer, não é pouco, não é muito dinheiro. Tem que gastar com muita coisa. Tem muita gente querendo gastar. E eu preciso de muito dinheiro. Ora, se ele precisa de muito dinheiro, nós temos que dar um freio nisso. Porque quem precisa de muito dinheiro não se sacia. Quer sempre mais e mais e mais. Não se sacia nunca. Ora, se ele não se sacia nunca e quer mais e mais e mais, qual é o freio que eu coloco aí? É a lei. A lei é que vai dizer até que ponto ele pode cobrar. Ok, a lei vai dizer até que ponto... Agora, se eu vou começar a afastar a aplicação da lei, dizendo que ele precisa de mais dinheiro, por que fala em lei mesmo? Era melhor deixar ele cobrar o que ele quisesse, a lei está só atrapalhando. Ele está precisando de mais dinheiro e ele sempre vai gastar bem, então deixa ele lá cobrar o que ele quiser. Então, a ideia é essa. Às vezes a gente fica impressionado, e a Fazenda tem usado isso com... Ontem mesmo eu ouvi no julgamento. Um dos fundamentos que o desembargador usou, porque essa causa é de 6 milhões de reais. Doutor, qual é o tamanho da causa? Não interessa o tamanho da causa. O que interessa é se é certo ou errado. Se está na lei ou não está na lei, se é possível ou não é possível. O tamanho da causa é de menos importância. E se a causa vale muito e está errado, coitado do contribuinte, que está tendo que pagar esse dinheiro todo sem estar devendo, sem a lei autorizar. A ideia de dar relevância a esses valores e essa importância na arrecadação é um perigo, é uma situação realmente muito preocupante, exige toda a cautela, redobrada cautela da parte do contribuinte, da parte de quem vai decidir, vai fazer parte da formação do nosso ordenamento jurídico, do aperfeiçoamento do nosso ordenamento jurídico. Bom, mas eu vim aqui, como colocou o professor Hugo II no início, apenas para suscitar os debates. Eu trouxe aqui apenas algumas ideias, algumas informações para que a gente pense, para que a gente possa refletir sobre a aplicação da nova regra, sobre as possibilidades das limitações que a economia, o Ministério da Economia tem tentado na questão das decisões, da gente enxergar o CARF como um órgão que tem a sua formação prevista em lei, mas é um órgão autônomo, um órgão legítimo, um órgão que tem a sua forma de decidir. Se a Fazenda passou décadas com o voto de qualidade a favor dela, ela não quer passar 6 meses com o voto de qualidade contra, ou com o empate contra ela. E o número de decisões que vai precisar de voto de qualidade ou de desempate vai continuar sendo muito pequeno, e ele vai continuar sendo muito pequeno, não tem por que aumentar pela mesma razão, e a responsabilidade dos conselheiros vai poder ser apurada como sempre pôde. Se algum conselheiro for surpreendido com má conduta, ele pode ser punido, pode ser enquadrado em alguma norma sancionadora, administrativa, criminal, civil, sei lá, qualquer coisa. Então, por que eu tenho que ficar supondo que tudo vai funcionar mal, que a arrecadação vai cair, que o mundo inteiro vai cair, que o meteoro vai cair na cabeça do Paulo Guedes, se essa regra do desempate ficar a favor do contribuinte? Eu acho que é algo que precisa realmente ser visto. Nesse ponto, o Supremo merece os elogios, no caso das decisões, dos votos que já foram adiantados, os ministros estão vendo com bastante clareza essa questão, e nós torcemos para que essa decisão seja orientada pelos votos que já foram proferidos e que não haja mudança nesse sentido. Então, assim, encerro aqui esse primeiro momento dos debates, introduzindo esse assunto, pedindo a reflexão de todos. É algo que nós percebemos que ele tem desdobramentos, não é simplesmente decisão, empate, resolve a favor do contribuinte, tem todas essas considerações de ordem teórica que estão dando apoio e orientando o posicionamento, seja a estrutura do Poder Executivo, a formação do CARF, a possibilidade das decisões deles serem legítimas e autônomas, independente da composição que a lei autoriza ele a ter, seja da questão do indúbio pro réu, que independe, inclusive, de regra própria, é um princípio constitucional, um princípio geral de direito, que não pode deixar de ser aplicado. Então, tudo isso junto, orientando não só
a validade como a necessidade da regra agora posta no nosso ordenamento. Então, vamos aos nossos debates. Tenho certeza que a partir de agora nós vamos entrar na melhor parte do nosso encontro de hoje de manhã. Muito obrigado. Muito bem, excepcionais ponderações, muito completa a colocação do tema pelo Dr. Schubert, passando desde as questões propedêuticas ou conceituais, explicando o que é o voto de qualidade, até os questionamentos em torno, formais e materiais, em torno da sua supressão e a tentativa pela regulamentação infralegal de esvaziar o conteúdo da lei. Eu fiz algumas anotações aqui, só para pontuar o debate, juntamente com os demais que vão fazer uso da palavra na sequência, de reflexões que fazia enquanto o Dr. Schubert falava. E a primeira delas é uma lembrança de uma observação feita pelo professor Marcelo Lima Guerra, há muito tempo, fazia mestrado e ele era professor de teoria geral do direito. Ele dizia, todas as questões jurídicas são questões de teoria geral do direito. Não existe uma questão de direito tributário, uma questão de direito penal, uma questão de direito civil, são questões de teoria geral do direito. E é o caso dessa. Aqui, em síntese, a gente está diante de um problema ligado à hierarquia e à interpretação. Essa portaria, que deve se submeter ao conteúdo da lei, ela realmente apenas explicita, desdobra, trata de meios para cumprir a lei, ou ela, em verdade, altera o conteúdo da lei, seja para extrapolar, seja para reduzir. E, no caso, para reduzir, como confessadamente se diz, quando se afirma que a portaria está sendo usada para que a fazenda possa se defender da lei. Então, isso representa um reconhecimento explícito de que a finalidade dela é conter o sentido e o alcance que a lei, em princípio, teria. E aí eu fiz mais duas observações aqui, que são as seguintes. A primeira é que a questão penal, da retroatividade da lei mais benéfica, eu acho até que ela é mais complicada do que parece, porque não diz respeito só às multas tributárias. No caso das multas tributárias, a lei mais benéfica se retroage, não retroage, se essa é uma norma processual ou não. Ela é uma norma que fica num limbo, num meio do caminho, porque embora ela diga respeito ao funcionamento do CARF, mas ela não diz respeito a saber quantos julgadores farão parte de cada uma das câmaras ou turmas, ela não diz respeito a saber se a sessão vai ser de manhã ou de tarde, ela diz respeito a um conteúdo que vai dizer respeito ao próprio mérito, ao próprio direito substancial. O tributo não é devido, ou o tributo é devido. Então, é uma regra procedimental, mas que diz respeito ao resultado do julgamento meritório. Então, ela fica realmente no meio do caminho. E existe um reflexo relevantíssimo, que é o reflexo no direito penal tributário. Então, imaginemos o caso do contribuinte que, antes dessa lei, teve o crédito tributário mantido por voto de qualidade e depois respondeu a uma ação penal por crime contra a ordem tributária, artigo 1º da Lei 8.137. Supressão ou redução de tributo mediante das seguintes condutas. Aí tem lá, declaração inexata, etc. Um contribuinte numa situação igual, que sofreu um auto de infração igual, alguns meses depois, já sob a vigência da lei, chega no CARF por voto de qualidade, ele perderia, só que o voto de qualidade foi abolido, então ele tem o crédito tributário extinto. E aí, com isso, desaparece o crime. Então, é uma regra que pode ser não só de direito processual, mas de direito material tributário e de direito material penal. O crime desapareceu. E aí se coloca também a questão da sua retroatividade benigna. Com relação a ela ser jabuti, né, que é o argumento das ADIs, eu diria que, embora sejam assuntos que são completamente diferentes, uma coisa são as ADIs que falam que a lei que aboliu o voto de qualidade é inconstitucional. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é a discussão da portaria, que diz respeito a saber sobre em que casos a lei se aplica. Parecem ser assuntos muito diferentes, mas eles dizem respeito à mesma coisa, a um inconformismo com o fim do voto de qualidade. Então, são armas diferentes ou golpes diferentes que se dão no mesmo instituto, que é o empate em favor do contribuinte. E aí eu só pontuaria que não se trata de um jabuti, porque a lei, acho que é a 13.988, não é o número da lei, ela trata de transação tributária.
Transação tributária é um meio extrajudicial de solução de conflito entre fisco e contribuinte, assim como o julgamento administrativo. Então, diz respeito ao mesmo assunto, não é uma coisa absolutamente nada a ver, como uma lei que fale de o dia do índio, o dia do palhaço, e coloquem lá uma disposição falando de uma isenção tributária. Não é a mesma coisa. E o STF tem um precedente que tem sido invocado como sendo um precedente anti-Jabuti, mas é um precedente que diz respeito a uma situação em que uma MP que tratava de um assunto, nela se inseriu um assunto de interesse de uma outra categoria que não teve a oportunidade de participar do processo legislativo. O argumento do Jabuti ser inválido é esse. O Jabuti impossibilita as pessoas que seriam afetadas pela lei de participarem do debate democrático no parlamento. Elas não sabem que vai ser votada uma lei que vai afetá-las. Elas acham que a lei que vai ser votada trata de outra coisa. Então, elas têm lá os parlamentares que elas apoiaram, financiaram as campanhas, etc., e falam para eles, olha, se forem votar alguma coisa lá que diga respeito a deficiente físico, fique em cima porque é o nosso interesse. Vão votar alguma coisa que diga respeito a homoafetividade, fique em cima porque eu sou a favor, eu sou contra, ou se for arma, eu sou a favor, eu sou contra. Então, os grupos de pressão têm lá os seus deputados atentos para ficarem de olho em leis que vão tratar de assuntos que os afetam. E um Jabuti esvazia isso. Então, o Jabuti faz com que aquela discussão não possa acontecer. Mas, nesse caso, era uma medida provisória feita pelo Executivo, naturalmente, mas que, quando virou lei, voltou para o próprio Executivo sancionar ou vetar. Então, se fosse o caso de proteger os grupos envolvidos, por que o presidente não vetou o dispositivo? Ele poderia ter vetado. Então, não faz sentido o argumento do Jabuti. E, finalmente, o que me parece, Juba disse que eu gostava de usar a palavra viés. Existe uma outra palavra, mais coloquial, talvez até chula, mas que revela talvez um viés mais forte, que é a palavra ranço. E eu acho que é o que acontece aqui. O ranço é uma coisa incrível na interpretação jurídica. E ele tem acontecido, por exemplo, com relação aos honorários advocatícios de sucumbência. Nós assistimos, depois de o STJ julgar um repetitivo, determinando que o parágrafo 8º do artigo 85 não seja aplicável nas causas em que a Fazenda Pública seja vencida, salvo causas de valor irrisório, e que nas causas outras, todas, se aplica o parágrafo 3º e os percentuais nele previstos, recursos que já haviam sido conhecidos pelo STJ, o STJ não os proveu, porque os afetou ao tema repetitivo e mandou voltar os recursos para os tribunais regionais. Os tribunais regionais agora, mesmo assim, encontram jeitos de não aplicar o repetitivo a esses recursos, que o STJ mandou baixar para que o repetitivo fosse aplicado quando fosse julgado. E aí se encontram outros motivos. Não, nesse caso não houve pré-questionamento, nesse caso também houve uma matéria constitucional, porque o julgador falou que não era razoável, e a razoabilidade é um princípio constitucional, então tem que entrar com recurso extraordinário também, e você não entrou. Então encontram-se vários caminhos absurdos para não aplicar o parágrafo por causa do ranço. E a mesma coisa aqui, existe um ranço contra o fim do voto de qualidade, então tem que encontrar um jeito, por mais até cínico que às vezes ele pareça, com essa distinção entre responsável e contribuinte, para não aplicar a lei. Mas são apenas observações que me ocorreram enquanto o doutor Schubert falava, mas eu deixo já de logo aberta a palavra para quem quiser fazer alguma observação, algum complemento. Tupado. Doutor Schubert, doutor Segundo, muito obrigado pelas belíssimas explanações. Realmente é um tema que aparentemente simples, mas que tem seus desdobramentos bem complexos. Alguma observação, umas observações e uma pergunta, por gentileza. A observação, até um complemento que o doutor Segundo colocou. A questão do jabuti. É só se você não tivesse, vamos supor, ofertado o direito de se manifestar quem fosse prejudicado. Eu acrescentaria a isso o fato de que transação não é matéria reservada à lei específica. O artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, exige lei específica para a concessão de crédito presumido, anistia, remissão, enfim, vários favores fiscais, entre aspas, exceto transação, até porque transação não é favor fiscal. Pode ser que dentro da transação tenha um favor fiscal, mas ela em si não é
necessariamente favor fiscal. Então, não é jabuti também, porque o assunto não demandaria uma lei específica, tal qual uma isenção, uma remissão, uma concessão de crédito presumido, uma anistia. A outra questão eu acho que esse argumento da União, vamos segregar contribuinte responsável. Eu acho que daria para pegar na própria lei e analisar se dentro dessa lei, dando uma interpretação sistemática, se dentro dessa lei a expressão contribuinte não vem sendo usada em outras passagens de forma lato sensu. Quer dizer que é? Por aqui também é só contribuinte, né? E aqui também, neste inciso aqui, nessa linha, tudo aqui é só contribuinte, né? Então, porque é muito comum o legislador não fazer essa segregação técnica, vamos dizer assim, entre sujeito passivo e contribuinte, como se contribuinte, lato sensu, fosse um sujeito passivo, independentemente de responsável ou não. E, por fim, aí é uma dúvida minha mesmo, a partir até dos ensinamentos do doutor Hugo, né, de Brito Machado, professor Hugo de Brito Machado. Bem, a União vai processar quem? Me permita se eu estou sendo ignorante, mas você vai colocar lá, União / Fazenda Nacional, por seus procuradores infra-assinados, vem propor ação anulatória em face de União / Fazenda Nacional. Como é que é isso? Em face do CARF? Mas o CARF tem título, o CARF tem personalidade jurídica? Até onde eu sei, não tem. A União vai processar a União? Mas isso aí é um formalismo besta, como eu já vi alguém dizendo. Mas processo civil é formal, ou então não é processo. Né? Se o processo não tiver formalidade, deixa de ser processo. Fica uma porcaria qualquer, com perdão da expressão. Então, eu fico imaginando, quem defende essa tese, eu fico imaginando, sim, procurador ou procuradora, mas a senhora ou o senhor vai indicar quem no polo passivo? Me diga, pelo amor de Deus. Quem vai ser? Eu já vi o doutor Hugo Pai até sustentar isso. Quem é que vai para o polo passivo? Pode ser ignorância minha. Mas quem vai? A própria União? Eu vou designar um colega meu, procurador, para ele se defender das acusações que eu, procurador, estou fazendo contra o órgão para o qual nós dois servimos. O procurador X acusa, quer anulação. O procurador Y, o colega dele, está ali, os dois sendo bem pertinho, vai fazer a defesa. É assim? Eu não sei, né? É uma pergunta, né? Muito obrigado, era só isso mesmo. Pado, começando do fim, realmente essa questão ela leva a essas contradições, essas perguntas sem resposta, né? Mas ela já foi objeto de estudos, tem um livro, já se não me engano, de pesquisa tributária que abordou esse assunto, já faz algum tempo. Eu próprio já escrevi um artigo também sobre esse assunto, e quando a gente aprofunda a pesquisa, percebe que não tem sentido, não há, como eu disse, a lide, não há pretensão resistida. É a própria União Federal que fez, né? Se ela entende que há alguma nulidade, ela pode, inclusive, exercer o direito de anular os seus próprios atos. Então, o ato é da União. De que maneira ela poderia anular esse ato? E teria que ver dentro da previsão de que maneira ela poderia atacar a decisão, ao invés de dizer, porque houve corrupção, porque houve falha de vontade, tinha alguma coação, alguma coisa, porque houve... Então, ela teria que examinar a situação concreta, específica daquela decisão, apontando os vícios que ela encontrasse e anularia a decisão para que outra fosse proferida. E outra fosse proferida no mesmo critério do voto, do empate ainda a favor do contribuinte, mas apenas afastar do vício que ela, a União, teria encontrado naquela primeira decisão. Isso é possível. Isso mais ainda torna desnecessário o ingresso em juízo. Ela vai pedir ao juiz para fazer uma coisa que ela própria pode fazer? Então, não tem muito sentido essa ideia. Quando você diz, isso é uma questão formal, um questão processual de menor importância, primeiro, não é formal, nem é só processual, nem é de menor importância. Ela tem um conteúdo material do ponto de vista de se saber se existe realmente o objeto a ser colocado em juízo. O que é que eu vou colocar em juízo? Qual é a minha pretensão?
Aí volta aquela história, se é a anulação de um ato dela mesma, ela mesma resolve isso, não precisa pedir ao juiz. Com relação à questão penal, o segundo colocou de uma maneira irrespondível. É óbvio que se o crédito tributário for extinto, e aquele crédito tributário é que geraria a imputação criminal, penal, e ele foi extinto de uma maneira, e poucos meses atrás, talvez até dias atrás, ele foi confirmado por um voto de qualidade, a quebra da isonomia é patente, né? O princípio da retroatividade benigna, ele se mostra absolutamente necessário nesse caso específico. O que nós poderíamos ver é se seria possível partir, eu não sei, talvez não, mas seria possível partir as consequências jurídicas disso. O crime não existe, mas o tributo teria que ser pago. Não sei, alguma coisa assim poderia ser pensado, mas a ideia realmente é essa, não há como deixar de aplicar essa lei de maneira retroativa, embora a portaria tenha tentado isso. No que diz respeito à questão o comentário que o segundo fez com relação aos honorários. Quem tem acompanhado as decisões do Tribunal da Quinta Região, e eu me refiro a ele porque é o tribunal que eu acompanho com mais costume, com mais frequência, tem percebido que alguns desembargadores simplesmente não querem pagar o honorário de advogado, mas não querem mesmo. Não querem, já decidiram que não vão pagar e não vão pagar, né? Os argumentos são os mais diversos. Uns dizem que os advogados estão enriquecendo, que é um enriquecimento ilícito, porque são milhões e não se justifica aquilo ali, aquele trabalho não vale aquilo, porque ele passa um ano trabalhando como desembargador e não ganha aquilo. Eu passo um ano trabalhando como desembargador, não ganho o que um advogado quer ganhar numa questão aqui e sem fazer nada. Isso a gente tem ouvido de uma maneira assim até emocionada, dito lá que eles ficam até vermelhos quando dizem isso. Um chegou a dizer assim, e eu não tenho nada contra advogado não, eu tenho até um irmão advogado, como é que eu vou ter alguma coisa contra advogado? Né? Então, a ideia é uma questão de ranço, como disse o professor Segundo. E tem uma novidade que eu vi ontem, que é uma reação do fisco, e que eu fiquei assim, achando estranho. O município de São Paulo alterou a legislação para cobrar o ISS sobre o honorário de sucumbência. Então, São Paulo vai começar a lançar ISS sobre todos os pagamentos de precatório de honorário dos advogados. Aí vem a pergunta, seria o serviço, estaria configurado o serviço? Esse serviço, o valor dele, é razoável que ele seja arbitrado pelo juiz? A ideia de momento em que o serviço é prestado e momento em que o pagamento acontece, como é que funcionaria? O fato de o advogado já ter recebido um honorário contratual e agora ter honorário de sucumbência, não dividiria essas coisas, não implicaria em uma dupla base de cálculo. Que base de cálculo é essa? Primeira base de cálculo é contratual, agora a base de cálculo da sucumbência. Quer dizer, é uma coisa meio estranha, mas que, com certeza, São Paulo lançou a ideia, eu não duvido nada de Fortaleza, daqui a pouco está fazendo coisa parecida. Tá? Então, nós temos que já ir nos preparando para enfrentar também mais essa dificuldade aí com relação à sucumbência. E uma vez eu vi um advogado colocar na tribuna, de uma maneira muito serena, mas Vossa Excelência acha que o advogado ganha muito para manter, para que justifique essa sucumbência, e dizendo que o desembargador ganha pouco. Eu digo, mas desembargador, o senhor compõe um órgão da administração, no caso federal, e é um tribunal, esse tribunal é caro, e o gabinete, o gabinete de um desembargador, quanto é que ele custa? Quanto é necessário para que o contribuinte pague para que aquele gabinete funcione? Quantos assessores ele tem? Quantas máquinas impressoras ele tem? Qual é a conta de energia daquele gabinete? Como é que aquilo ali funciona?
e depois vamos dividir isso e ver se parece com um escritório de advocacia. Talvez seja mais caro do que um escritório de advocacia do mesmo porte, né? Se você levar em conta o mesmo número de pessoas, com certeza um gabinete é muito mais caro e ele nem sabe, porque ele não paga a conta, ele só recebe os vencimentos dele líquidos no final do mês. Então, essas desproporções, elas são evidentes e mostram que os argumentos não se sustentam. Teve um desembargador que disse assim: eu não vou aplicar o 1076, não. É um absurdo, ele é inconstitucional. E eu estou dizendo que é inconstitucional porque já existe uma decisão do Supremo, o ministro Barroso, rejeitando e aplicando o parágrafo 8º e colocando por equidade os honorários muito baixos. Eu prefiro ficar com o Supremo. Mas, se o Supremo mudar de opinião, eu vou continuar negando, porque nem o Supremo está mais certo. Eu vou negar de qualquer jeito. É contra o STJ, é contra o Supremo, é contra de qualquer jeito, eu vou continuar negando. Está lá gravado. Ele não disse isso em segredo, assim, com os amigos, não. Ele disse isso numa sessão, né? Então, assim, a palavra usada pelo professor Hugo II Ranço, eu acho que ela se adequa, talvez bem mais do que um viés, né? Então, é realmente a vontade de não pagar. E mais, não pagar quando a lei manda pagar. Aí um outro desembargador diz assim, e ó, isso eu vi e tem ali gravado. Outro desembargador diz assim: vocês estão dizendo que só porque a lei manda, se viesse uma lei dizendo que é para matar comunista, eu não ia matar nenhum comunista, porque a lei está mandando matar comunista, mas então agora vocês querem que eu diga, faça de acordo com o que a lei está mandando, eu tenho o meu senso crítico a essa lei, eu não vou aplicar. Também está gravado, está dito lá desse jeito. Então, assim, se a matéria está sendo tratada dessa forma, nada. Sim, aí tem mais. Aí ele diz assim: e eu não aguento mais julgar esse assunto, só tem honorário de advogado, todas as sessões tem advogado brigando aqui para receber honorário, é uma coisa que está me atrapalhando a vida, só tudo sustentação oral para discutir honorário, uma coisa que está me atrapalhando. Por que tem tanto processo discutindo honorário? Porque os juízes estão fazendo do jeito que estão fazendo, estão criando a dificuldade, estão criando o problema, estão negando a aplicação de uma lei, está escrito. Os advogados pensaram que o CPC de 2015, quando trouxe o artigo 85, parágrafo 3º, ia resolver o problema que o CPC anterior deixou plantado com a questão do honorário por equidade, mas os magistrados encontraram uma fórmula de fazer o que a lei não autoriza. E se a gente pensar que é o magistrado que aplica a lei, e a lei é o que ele aplica, ele vai dizer o que a lei é, aí a gente fica numa situação complicada. E aí a gente começa a valorizar a série de instâncias, né, os órgãos colegiados e a necessidade de maturação da aplicação do ordenamento para não ficar só em uma pessoa, em poucas pessoas, seja principalmente num país do tamanho do nosso, um país continental como o nosso, com pensamentos bem distintos de uma região para outra. Eu me lembro até que quando eu era estudante de Direito, isso faz um tempinho, surgiu uma teoria de alguns magistrados gaúchos do direito alternativo, em que os juízes se reservavam o direito de só aplicar a lei da maneira que eles achassem adequada. Aquela lei que não era adequada, ele, sem precisar dizer que ela era inconstitucional, sem encontrar um fundamento que retirasse aquela lei do ordenamento por ser inconstitucional, mas mesmo assim, eles ou não aplicavam, ou davam uma maneira de interpretá-la de uma forma criativa e não aplicavam. Essa ideia, na época, assustou, pelo menos a mim e alguns colegas meus como aluno, como que pode o juiz ter esse poder todo, então de que é que vale mais agora o legislativo, né? Mas foi um brilho assim que logo depois refluiu. Pouco se falou disso, não se falou mais, aí a coisa... Só que hoje em dia, mesmo sem ter alguém defendendo abertamente essa ideia do direito alternativo, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Quando os magistrados estão percebendo que realmente o poder está com eles decidem do jeito que eles querem, tem uma decisão da turma por unanimidade num determinado sentido. Aí chega um caso absolutamente idêntico. Aí um dos desembargadores, que por sinal foi o relator da decisão anterior, não, esse caso aqui eu vou votar diferente. Mas, doutor, eu vou votar diferente, acabou, muda de opinião sem nem dizer por que está mudando de opinião, sem procurar nem explicar o que é que está acontecendo, qual foi o erro que ele cometeu na decisão anterior, que por coincidência traz alguma proximidade com esse assunto que nós estamos falando hoje, que exatamente tratava de uma portaria,
e de uma disposição de lei. A disposição de lei que tratava da adesão à contribuição previdenciária substitutiva da folha de pagamento pela Receita Bruta. Então, a lei diz assim, você pagando a mensalidade, a prestação de janeiro, já aderiu, já faz. E a empresa pagou a prestação de janeiro, mas pagou com atraso, pagou só em maio, através de um parcelamento. Ela teve dificuldade financeira, mas cumpriu com todas as obrigações acessórias, todas as declarações, já vinha pagando a contribuição sobre a Receita Bruta há mais de 5 anos. Não havia dúvida nenhuma, mas aquele ano específico ela realmente atrasou janeiro. E a decisão anterior dizia, a portaria que diz, não me lembro agora se era portaria ou se era normativa, mas o ato infralegal que diz que o pagamento tem que ser no vencimento, ele traz uma condição que a lei não trouxe. A lei não disse que tinha que ser no vencimento, até a data do vencimento. A lei só fez dizer que eu tinha que pagar, a minha adesão era pagando, e ele pagou depois, mas pagou durante todo o período, pagou todas as prestações, então ele vai considerar como tendo ainda feito a adesão. Mas aí depois ele disse, não, tem que ser no vencimento. Eu digo, mas, excelência, não, agora tem que ser no vencimento. Ele não disse por que mudou de opinião. Não é que uma opinião seja melhor do que a outra. Aqui eu não estou discutindo que uma está certa ou outra está errada, mas pelo menos aquela expectativa que qualquer cidadão tem de que um órgão de julgamento que já se manifestou sobre um assunto vai manter aquele pensamento, essa expectativa é violentada sem nem dizer por quê. E por que mudou? É só porque é comigo? Não, não é só porque é com você. Eu mudei mesmo. Né? Tudo bem, mas ficou assim meio confuso. E isso acontece sempre, 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 sempre. Não só no Tribunal X, no Tribunal Y, está acontecendo sempre, inclusive nos tribunais superiores, está acontecendo muito. Nós temos visto até em tom de desabafo, diz assim, o STJ não quer mais julgar. O STJ está rejeitando todos os recursos especiais e encontra motivo, os mais diversos, para rejeitar os recursos especiais. Não conheço por isso, não conheço por aquilo, não pode, a súmula 7 e tal, e a exposição do recurso não leva a uma conclusão lógica, eu não sei o que é que você está querendo, e sempre tem um motivo. Aí vem a pergunta assim, mas por que a gente precisa mesmo do STJ? Aí eu fiquei pensando assim, olha, o Tribunal Federal de Recursos era um tribunal em Brasília, que era a segunda instância da Justiça Federal. Então, cada juiz federal de primeira instância nas capitais proferia suas sentenças. Contra essas sentenças havia uma apelação para o Tribunal Federal de Recursos. E o Tribunal Federal de Recursos decidia tudo. O Brasil todo funcionava dessa maneira. No âmbito estadual, só tinha primeira e segunda instância. Então, tinha juiz de primeiro grau, o Tribunal de Justiça de cada estado. Então, acórdão do Tribunal Federal de Recursos e acórdão dos tribunais de justiça, quando violassem a Constituição, dariam cabimento a um recurso extraordinário para o Supremo. Pronto, o ordenamento estava estabelecido. O sistema de controle judicial estava estabelecido. A forma de uniformização estava estabelecida. Mas aí vem a Constituição de 88 e diz, não, mas agora eu vou criar o Superior Tribunal de Justiça, a segunda instância federal fica sendo os tribunais regionais, e o Superior Tribunal de Justiça com a missão de uniformizar o direito federal. Do mesmo jeito que o Supremo agora vai ser só a Corte Constitucional, e deveria ser, para colocar o direito constitucional, o STJ vai colocar o direito federal. Ok, só que o STJ não quer mais colocar direito federal, não quer mais saber de colocar direito federal. E não faz, e está soberbado, e tem zilhões e zilhões e zilhões de recursos, ele não diz que não pode mais dar conta daquilo tudo. Então, tem uma ideia, vamos extinguir o STJ. Um tribunal que tem mais de 4.000 funcionários. 4.000 funcionários, mais de 4.000 funcionários. Vamos extinguir o STJ e vamos criar turmas especiais de uniformização do direito federal, que são compostas, ou devem ser compostas, pelos presidentes dos tribunais. Então, cada tribunal tem o seu presidente, e esses presidentes vão compor essas turmas de maneira temporária, só na necessidade dos recursos que vão ser interpostos quando houver uma divergência entre um tribunal e outro da mesma matéria. Só cabe esse tipo de recurso, o resto morre na segunda instância mesmo. Acaba com o STJ, acaba com essa confusão toda, resolve o problema. Seria uma solução muito mais, vamos chamar assim, útil para a sociedade brasileira.
do que ficar simplesmente mantendo aquela estrutura gigantesca, cara, e que não dá conta dos recursos que nela chegam e que ficam encontrando pretextos para não conhecer desses recursos, deixando o jurisdicionado, quando está diante de uma divergência verdadeira, sem a resposta adequada, fazendo com que a divergência prevaleça. Mas é apenas um desabafo de um advogado que já tem enfrentado situações complicadas na vida do dia a dia, e para que a gente pense um pouquinho também sobre essa questão. Mais alguma pergunta? Doutor Mestre, na hora que o doutor Paulo falou, já tinha levantado a mão. Nas explanações, principalmente do ponto da portaria, que ela trouxe limitações para a utilização da lei. Aquele ponto que ela fala da impossibilidade, né, de utilização para compensação de crédito. Então, por exemplo, um PERDECOMP, né, quando ele não foi deferido, vamos assim dizer, não poderia se utilizar a lei. Eu achei interessante o viés psicológico e educacional para o contribuinte que isso traz. Porque se a gente for pensar, por exemplo, o que é que isso quer dizer para o contribuinte? Então, quer dizer, contribuinte, que é melhor você glosar indevidamente um crédito na sua escrita fiscal e ficar aguardando a Receita Federal verificar aquele equívoco, porque aí vai ser por meio de auto de infração, do que você espontaneamente apresentar um pedido de compensação em que você, na PERDECOMP, você coloca à disposição para o próprio fisco analisar o seu crédito e o seu débito. Ou seja, ele está penalizando o contribuinte que ele age de uma forma mais cooperativa. É muito mais cooperativo ele apresentar um PERDECOMP em que ele diz, olha, esse é o meu crédito e esse é o meu débito, analise Receita Federal se você concorda comigo, do que aquele que só, na sua escrita fiscal, coloca créditos e aguarda a fiscalização chegar. Então, eu pensei até como essa portaria, ela traz esse viés educacional negativo para o próprio contribuinte. Então, seria a própria Receita Federal, por meio de uma portaria, né, ensinando o contribuinte a como agir de uma forma menos cooperativa. Esse foi o primeiro ponto que eu achei interessante pontuar nessa parte da portaria, da limitação dela, né? E o segundo ponto também que o Dr. Schubert trouxe na explanação, que foi o argumento, acho que hoje em dia maior do fisco, quando ele, em todos os seus julgamentos que ele se utiliza, principalmente na parte de modulação dos efeitos, que é o impacto financeiro causado pela ou diminuição da arrecadação, normalmente diminuição da arrecadação. E aí eu recentemente estava lendo um livro da professora Tatiana Piscitelli, que estuda tanto tributário quanto também a parte de direito financeiro. E eu achei uma observação que ela fez muito interessante para combater esse tipo de argumento. Porque normalmente, né, a gente mesmo fica indignado com essa argumentação, mas a gente tem é tão indignante que a gente tem a dificuldade de rebater. E um dos pontos que ela conjugou bem, que eu achei bem interessante, é que no direito financeiro, as próprias leis orçamentárias têm uma parte, uma conta específica, que é a conta de reserva de contingência. Assim como as empresas têm uma contingência que seria, olha, eventualmente um impacto financeiro relevante, eu tenho essa conta, que é a conta de contingência, para me resguardar e para não deixar um meteoro cair na minha cabeça, né? E o fisco, ele tem essa conta de contingência, que serve tanto para o aumento de despesa, quanto também para uma diminuição de uma arrecadação, como ocorre em algum julgado desse que tenha uma repercussão nacional. E ele traz números, né, quando os procuradores
notadamente quando querem defender suas teses, trazem os números dos impactos orçamentários para os cofres públicos. Mas, por outro lado, o questionamento que se faz é: e a reserva de contingência? Quais são os números que elas apresentam? Ela não seria suficiente para limitar uma diminuição dessa arrecadação? Então, seria aí, vamos assim dizer, um argumento números contra números, né? Então, a diminuição da sua arrecadação é X, mas você tem uma reserva de contingência de 2X. Então, realmente traz um impacto relevante para os cofres públicos. Achei interessante essas ponderações de argumentos assim, que ela trouxe, que eu achei bem interessante compartilhar. Mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Bom dia. Parabéns, doutor Schubert, por mais uma explanação bastante clara e que traz toda a controvérsia que tem de fundo e as dificuldades trazidas até pelas decisões do STJ relacionadas a outros casos, mas especialmente das demandas tributárias que têm sido julgadas nos últimos tempos, mostram, pelo menos para mim, a necessidade de se preservar o CARF. Porque o CARF faz, na verdade, o filtro da legalidade do lançamento tributário, que é unilateral por parte da administração tributária. Não houvesse esse filtro, os problemas seriam muito maiores, não tem a menor dúvida. Pode até ser que o CARF não seja a última instância para que o contribuinte possa se valer das suas defesas, mas certamente, em matéria tributária, não tem a menor dúvida de dizer isso, é a mais eficiente. Porque está lá, né, uma quantidade de pessoas, de fato, devotadas à análise de questões tributárias muito complexas, que, com bastante dificuldade, ele terá de discutir a mesma matéria no âmbito judicial. Não por desinformação dos magistrados, não estou fazendo nenhuma crítica à magistratura, pelo contrário, todo o nosso respeito, mas pela quantidade de demandas outras que tornam, para o advogado tributarista e para o contribuinte, difícil levar essas questões ao poder judiciário com a mesma desenvoltura que se tem no CARF. Eu sempre faço questão de fazer essa observação, porque a matéria de fundo que a gente está discutindo hoje aqui, voto de qualidade, tem um ranço ou um viés interpretativo, eu vou tirar a palavra ranço, de apontar o dedo para conselheiros dos contribuintes que, em tese, ao empatarem, podem levar de forma potencialmente errada a uma perda de arrecadação. Ou seja, havendo empate, pressupõe-se que este empate é fazenda-contribuinte. E isso, de fato, é um mais absoluto desconhecimento de como, de fato, o CARF opera. Na verdade, a grande maioria dos empates que acontecem são com mistura de conselheiros. Mistura 3 contribuintes, 1 da fazenda, e muitas vezes 1 dos contribuintes e 3 da fazenda. Não é raro isso acontecer. Então, atribuir essa pecha, né, para aqueles que defendem a manutenção do voto de qualidade, tem sempre essa pecha, né, de que, ora, a gente tem que se proteger das confederações que colocam lá pessoas que estariam lá para defender o contribuinte, e isso é de uma injustiça imensa. Em razão disso, doutor Schubert, eu imagino que a questão do voto de qualidade já esteja, de fato, muito bem encaminhada no Supremo e aparentemente solucionada, né? A grande maioria já julgou, já apontou o voto favoravelmente à manutenção do voto de qualidade. Inclusive, o ministro Barroso, na sessão em que o ministro Alexandre de Moraes prolatou o voto dele, ele, considerando que todos os demais ministros adiantaram o voto, né, a maioria formada no sentido de afastar o voto de qualidade, perdão, ele disse, olha, ele falou isso durante a sessão, eu digo isso porque eu assisti a sessão toda, ele disse, olha, considerando o que está sendo discutido aqui, senhores, eu me proponho, inclusive, a retirar do meu voto a proposição que faço de permitir que o assunto, em havendo empate, possa ser rediscutido no Poder Judiciário. Então, isso ele disse durante a sessão, e, de fato, me parece que ele chegou ao convencimento majoritário de que é um equívoco levar por esse lado. Mas o problema persiste.
A decisão do Supremo não resolve o problema em nada. E eu vou dizer por quê, doutor Schubert. A decisão do Supremo, o que ela está decidindo diz respeito à manutenção do 19E, do artigo 19E, que tem o texto que foi colocado aqui, que está vinculado especificamente a autos de infração. Pergunta que fica, e se a portaria do Ministério da Economia se mantiver, mesmo depois da decisão do Supremo? Porque, ora, a decisão do Supremo trata de uma matéria em tese que não é objeto da portaria, tanto que a portaria teve que ser publicada, porquanto entender-se que aquela matéria que está no 19E é omissa em relação àqueles pontos, compensação, né, e todos os outros pontos. A pergunta que eu faço e que deixo aqui a reflexão, se o julgamento do Supremo decidir favoravelmente a manutenção do 19E e que seja afastado de voto de qualidade naquelas circunstâncias, resolve o problema para frente? Interrogação. E eu queria dar um dado aqui, que eu fiz uma pesquisa, essa pesquisa não é de todas as sessões, mas eu fiz objetivamente em uma das sessões. E para que se leve em consideração qual é o percentual de causas que tem autoinfração e que tem, por exemplo, de compensação. A grande maioria, doutor Schubert, é de compensação. 62% das causas desse estudo que eu fiz são processos de compensação. Ou seja, em que o voto de qualidade é mantido por força da portaria. A decisão do Supremo impacta nesses 62%? Penso eu que não. Vai ter que vir uma ou outra portaria que dê um novo tratamento ou alguma decisão judicial que afaste os efeitos da portaria. Então, é o que a gente já discutiu aqui outras vezes, né? A gente está sempre olhando, toda solução que se apresenta está vinculada ao passado. A gente não costuma debater o direito tributário pensando para frente. E ok, não é uma crítica à doutrina, não é uma crítica a nada, é que a gente tente resolver esse problema do voto de qualidade, de fato, pensando para frente. E há algumas questões, doutor Schubert, que eu vou colocar ela em mesa, especificamente nas questões processuais, que foram citadas aqui en passant, mas olha que caso interessante. Imagine, doutor Hugo, uma circunstância em que um auto de infração ele traga qualificação da multa e o agravamento da multa, portanto, com consequências criminais futuras. Imagine que o contribuinte não tenha controvertido no seu recurso ordinário, nem na sua impugnação, a questão da multa, da qualificação. Ou porque esqueceu, ou porque não quis, ou porque não soube. Ok? Pergunto, o conselheiro do CARF, que ao analisar o recurso ordinário, o recurso voluntário, entenda que existem senões jurídicos para o afastamento da qualificadora, por entender que aquilo é uma questão de ordem pública, dadas suas repercussões, e, na sessão, de ofício, suscite ou uma nulidade, por exemplo, do auto-infração, ou mesmo o afastamento da qualificadora. Questão processual, olha lá, o inciso 1, lá do dispositivo que foi citado. Então, e eu já vi várias vezes a matéria não ser conhecida, e aí dá empate, porque se suscita de ofício, e por ser questão processual, a qualificadora não é conhecida. O que foi suscitado pelo conselheiro não é conhecida, aquela matéria dá empate, e aí pelo voto de qualidade é afastado. Então, veja que situações, de fato, muito práticas, né, elas vão continuar acontecendo, independentemente da questão do Supremo. E a pergunta que fica é, qual é a solução que nós, enquanto pensadores do direito tributário, queremos dar a isso olhando para frente? Obrigado e bom dia. A ideia, Fred, é desdobramentos, exemplos específicos, casuísticos, que se vão somar, se vão se multiplicar para que a Fazenda diga, aqui não se aplica o 19E, aqui não se aplica, não se aplica, não se aplica. Vão ser muitos, tá? O que eu acho que é importante que se perceber, diz assim, a decisão do Supremo não resolve. Eu acho que quando a Fazenda decidir usar mais de uma arma, como o professor Hugo II colocou, ela vai usar todas as armas que ela tiver para tentar minimizar o efeito da perda do voto de qualidade. Ela pensou, a ADIM é um tudo ou nada. Eu posso ganhar pelo total.
mas se eu perder a ADIM, bom, então vou tentar pelo menos minimizar os efeitos disso através dessa portaria ou de uma outra coisa qualquer. Tá? Então é óbvio que ela vai, mesmo diante da decisão do Supremo, vai dizer, não, o que o Supremo disse é que a lei do jeito que está escrita vale. Mas, do jeito que ela está escrita, ela limita a contribuinte, ela limita a determinação do crédito tributário que só se dá por auto-infração, ela só está escrita assim. O contribuinte que consiga mudar a lei para aplicar mais do que ela está dizendo. E essa lei tem que ser interpretada. Então, assim, não tenho, pelas decisões, pelos votos que eu vi, assim, eu não acho que o Supremo esteja fazendo isso agora. O Supremo não está interpretando os termos da lei. Ele está simplesmente dizendo se é válido ou não, teoricamente, a possibilidade do legislador, da maneira que fez, dentro do processo legislativo que aconteceu, tratar a decisão empatada de maneira diferente do que vinha sendo tratada. Antes era tratada e decidida pelo voto duplo do presidente, e agora não tem mais o voto duplo. É possível não fazer isso? É isso que o Supremo está decidindo. Agora, a dimensão ou a abrangência dos casos que vão ser resolvidos por isso é que está sendo discutida ainda pela portaria. Eu acho que o raciocínio que pode ser defendido é o de mais amplitude, ao invés da restrição. Determinação de crédito tributário, tudo é determinação. O CARF só faz determinação de crédito tributário, não faz outra coisa. Tudo que o CARF faz é determinação de crédito tributário, antes, durante ou depois. Inclusive essas questões processuais, porque o conselheiro está trazendo de ofício uma questão de ordem pública, mas qual é o efeito da decisão? É diminuir a multa, diminuir o crédito tributário, é determinar o crédito tributário. O caminho que está se encontrando, a própria limitação, embora conste expressamente do 7235, mas a própria limitação do momento em que um contribuinte pode dizer alguma coisa é inaceitável. O controle da legalidade tem que ser amplo. O CARF não pode aqui, isso aqui está totalmente errado, a fazenda aqui não tem razão, mas como o contribuinte não disse nada, vai ter que engolir. Isso não pode. O controle da legalidade tem que ser amplo e os conselheiros todos devem ter a competência para apontar o erro que eles encontrarem, mesmo quando o contribuinte não diga. Se tem uma coisa que o Conselho do Estado aqui perdeu, e que eu acho que era um exemplo muito nítido disso que eu estou dizendo agora, era o controle da legalidade em primeiro grau de ofício. Então, o CONAT apreciava de ofício, na primeira instância, todos os autos de infração com ou sem impugnação, tudo. Ia para a primeira apreciação. Só o recurso ao conselho é que dependia da iniciativa do contribuinte. Então, assim, esse controle da legalidade ele tem que ser amplo. Ele não é para ser limitado, esse estreita, o contribuinte não falou, não fala mais. Isso significa o quê? Ele pode até ter razão. Mas se ele tem razão, por que eu não vou reconhecer? Não, mas ele vai tumultuar. Não, quando ele estiver tumultuando, eu não tomo conhecimento. Quando for uma coisa maluca, eu não tomo conhecimento. Posso até puni-lo de alguma maneira, encontrar um jeito de aplicar algum tipo de sanção se ele vier com má fé, com alguma coisa assim, mas deixar de conhecer de uma matéria que eu sei que o contribuinte tem razão, que implica na ilegalidade da cobrança, só porque ele não disse. E não é nem só questão de fato, não. Porque se dissesse que era questão de fato, ia dizer, não, ele perdeu a oportunidade de provar. E eu não posso ficar com essa oportunidade de prova aberta a vida toda, porque quando chegar na Câmara Superior, ele vai pedir uma perícia. Ok, tudo bem, até a oportunidade de prova eu posso dar algum limite, mas é questão jurídica. É questão de direito, mesmo que não seja prova. É questão jurídica, eu posso arguir a qualquer momento. Então, eu vejo dessa maneira. E com relação às contingências, Melissa, eu fui examinar o balanço da União. Não é o orçamento, é o balanço da União. Quando o Paulo Guedes disse que estava caindo meteoro na cabeça dele, eu digo, não pode, eu não sabia que tinha que pagar tanto de precatório. Os precatórios estão tudo no balanço, mas esse contingência está tudo lá. Se ele está dizendo que foi um meteoro que ia cair na cabeça dele, é porque ele não leu nem o balanço da União. Está tudo no balanço da União, a contingência dos precatórios. Então, a gente sabia quais os bilhões que ele ia ter que pagar. Estava tudo lá. Ele vai dizer que não sabia, que foi pego de surpresa, que não tinha dinheiro para isso, e agora arranjou dinheiro para tudo, né? Que furou o teto e agora está pagando dinheiro, pagando o que ele quer pagar. E o precatório não pagou. Então, assim, o que falta, muitas vezes, a gente às vezes tem dificuldade de aceitar isso, porque é uma coisa assim tão violenta que a gente fica assim sem...
Deus é assim mesmo. O que falta é boa fé, Melissa. Boa fé. O que falta é transparência, o que falta é seriedade no trato da coisa pública. Eu acho que a corrupção acontece, não é só quando alguém faz um subfaturamento de uma compra de uma coisa qualquer, ou desvia um dinheiro, não. A corrupção acontece quando a lei não é aplicada da maneira séria, de uma maneira transparente, correta. E eu não vou aqui avaliar a interpretação, não. Não, estou interpretando. Não estou interpretando nada, está no balanço aquilo ali. Está escrito, previamente lá, colocado todo o valor. Como é que ele está dizendo que é um meteoro que cai na cabeça dele? É o ministro que está fazendo, que vai em público dizer isso, para tentar justificar a limitação no pagamento. E aí tem não só isso, tem várias outras coisas que são colocadas dessa maneira. A arrecadação. Por que a Fazenda contesta? Ou se não contesta, se opõe, ou se não se opõe, porque é que insiste na cobrança de um valor que ela sabe que está errado. Mas ela insiste na cobrança até o fim. Muitas vezes, como é que ela sabe que está errado? Ela tem não sei quantas decisões contra, mas continua recorrendo. Porque ela sabe que um dia talvez caia na mão do ministro que mude de ideia e julgue a favor dela. Continua recorrendo. Segue todas as instâncias. Quando chega na última, que tem os milhões para ela pagar, mas são milhões, mas você sabia que estava errado desde o começo e continuou recorrendo, levou até o Supremo, levou até o STJ, e agora, porque são milhões, você acha que não deve pagar. Mas como assim? E aí entra até, como a Melissa, entra até nas contingências do balanço, aquilo ali. Quando você examina, tem o balanço divide por assunto. Uma das ações, um dos assuntos que tem mais contingência é servidor público. Aí tem demandas de ajuste, de pagamento e tal, tem umas demandas de vários bilhões lá, entre estados também tem uns bilhões lá previstos, está tudo lá previsto no balanço. Então, a ideia de levar adiante uma discussão que se sabe, no mínimo, duvidosa, mesmo que ele diga, ele sabe que vai perder, não, mas ele tem muita dúvida se vale a pena continuar a questão. Por que não encontra outra maneira de resolver o assunto? Uma forma de alterar a lei. Não, é a lei. Então, vamos alterar a lei. Então, manda um projeto, uma medida provisória, um jeito para alterar a lei, para regular melhor esse assunto. Não, eu fico insistindo naquela interpretação torta até o fim. Se eu perder, aí eu mudo a lei. Mas depois de não sei quantos anos, é que vai acumular aquele problema. Então, assim, a questão é essa. Nós estamos diante de uma situação realmente conflituosa. A relação fisco-contribuinte poderia ser bem mais cooperativa, mas nós não encontramos cooperação por parte do fisco, e quando o contribuinte não encontra cooperação por parte do fisco, aí fica... Eu ouvi no julgamento de ontem o desembargador dizer assim, o fisco é bem bonzinho, diz que a adesão é só com um pagamento, coisa mais simples, desburocratizado, pagou, aderiu, e agora o contribuinte está achando ruim porque não pagou. O contribuinte fez tudo, declarou tudo, apresentou tudo, porque ele não conseguiu dinheiro para pagar naquele mês, perde tudo. Aí entra até um outro argumento, que nessa outra decisão da outra turma foi colocado, o não pagamento colocado como sanção. Então, porque ele não pagou, ele perde. Então, assim, o não pagamento não poderia ser visto de maneira isolada como sendo um único motivo para ele não ter adesão, porque senão eu estou tendo uma sanção pelo não pagamento. E a sanção pelo não pagamento é multa, é juro, é alguma coisa assim, mas não eu perder a minha adesão. E as obrigações acessórias todas foram cumpridas. Bom, mais alguma coisa? Não sei, alguém mais quer fazer uso da palavra? Vai lá. Tá bom. Tá bom, vai lá. Bom, vai lá. Bom dia. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, os ensinamentos do professor Schubert, os comentários do professor Segundo, e dizer assim que eu consigo quase que visualizar o professor de Brito Machado aqui com muita eloquência batendo na mesa, explicando a função do direito tributário, né? O direito tributário como sistema de limites ao poder de tributar, e que os poderosos eles sempre vão encontrar alguma forma de se esquivar à legislação específica que protege o contribuinte. Então, assim, fica muito claro os ensinamentos do professor Brito nesse aspecto e em muitos outros, né? E era só mesmo essa questão, que, assim, tudo que ele falava aqui, nós estamos vendo de forma muito clara e objetiva, isso não só por parte do Executivo, mas bem como pelo Judiciário, né? Com a questão dos honorários e tudo mais, que não deixa tão relação próxima. É isso, obrigado.
O professor Hugo Machado, ele fundou uma escola, né? A gente diz assim, porque determinado autor é importante, escreveu um livro, fez uma coisa, mas na minha maneira de ver, mais do que isso, ele orientou um pensamento, tem uma escola de pensar para se resolver os problemas, né? Uma doutrina específica que tem um fundamento essencial nas garantias que o ordenamento deve conferir ao cidadão e ao cidadão contribuinte, né? Eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que a gente valoriza bastante, pode até valorizar mais ainda e dar sequência a isso, porque nós precisamos mais do que nunca, tá? O crescimento da influência estatal nas decisões judiciais está sendo imenso. O Poder Judiciário já teve mais exercício da sua autonomia. Hoje está tendo menos. Está se influenciando mais, inclusive, por essa questão da queda de arrecadação, está se deixando influenciar mais por uma comodidade de se fazer assessorar por procuradores de fazenda. A gente vê que um gabinete de um ministro do Superior Tribunal de Justiça, na assessoria, tem vários procuradores de fazenda que são requisitados pelo próprio tribunal. Essa questão foi colocada, inclusive, em juízo. Tem um caso exemplar de um assessor do Tribunal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, em que foi discutido, se não me engano, a OAB questionou, dizendo não pode um assessor de desembargador ser procurador de Fazenda Nacional. E se colocou a questão jurídica dessa possibilidade. E muito se discutiu, e aí, no final, vem a decisão fundamentada, Fred, naquilo de não, quando ele assume a condição de assessor, ele deixa de ser procurador. Aí eu digo, e por que o membro do CARF é diferente? Quando ele assume a condição de membro do CARF, ele deixa de ser advogado contribuinte, ele agora é membro do CARF. A ideia, eu acho até que para o CARF é muito mais forte do que para a Procuradoria, porque a assessoria de um gabinete de desembargador, porque aquele procurador, ele é procurador da Fazenda e vai continuar sendo procurador da Fazenda. Assim que ele sair do gabinete, ele volta para os quadros da instituição que ele forma, que ele integra, né? E vai continuar tendo que defender as teses da Fazenda na condição de procurador. Eu já ouvi de uma procuradora de Fazenda Nacional, ao comentar uma decisão do STJ, eu estava comentando a decisão, e estava dizendo que ela vinha depois de muitos anos de briga, e aí vem a história da incoerência, contribuinte responsável. A Fazenda não tem compromisso nenhum com a coerência. Então, hoje ela está sustentando que contribuinte estrito sensu. Não vou aplicar aqui nada por responsável. Mas na medida em que for colocado o inverso, Pada, na medida em que a palavra contribuinte ela quiser alargar para dizer que envolve responsável ou vice-versa, ela vai, não, isso aqui agora é diferente, isso aqui pode. Ela não tem compromisso nenhum com um pensamento uniforme, tá? E essa dúvida era colocada na prescrição. A Fazenda contava a prescrição de 3 ou 4 maneiras diferentes, sempre para ter mais tempo, sempre para envolver responsável, sempre para envolver a parte citada, para contar com o despacho do juiz, para ter prazo, sempre ela tinha uma maneira diferente de interpretar a prescrição e era um tema extremamente polêmico a partir dessas posturas incoerentes da Fazenda. Até que o STJ decidiu, em recurso repetitivo, embora não tenha esgotado totalmente a matéria, mas decidiu como é que se conta a prescrição em matéria tributária nas execuções fiscais. E aí eu comentando essa decisão e elogiando a decisão, não porque ela esteja brilhante, mas pelo menos porque ela colocou fim em boa parte das demandas, aí vem a procuradora e diz, mas essa decisão foi feita a 4 mãos, nós colaboramos muito para poder sair essa decisão desse jeito. Aí eu fiquei calado assim, pensando, e se ela tivesse sido feita a 4 mãos com a OAB? E se ela tivesse sido feita a 4 mãos com a FIEC, ou com a Confederação da Indústria, Confederação do Comércio? Se ela tivesse sido feita a 4 mãos com algum outro órgão ou entidade privada, o que é que iam dizer? Mas porque ela foi feita a 4 mãos com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que está litigando lá toda hora, é boa, é bonita e vale melhor do que... Então, assim, a participação da Fazenda Nacional nas decisões do STJ é imensa.
E a gente está sofrendo as consequências disso quando a gente vê determinados acordos que trazem decisões que a gente fica pensando, mas não era o contrário? Não era diferente? Porque aqui, mais uma vez, eu não foco na questão de ser certa ou ser errada determinada decisão. Algumas eu realmente acho que elas são erradas, mas eu não estou nem colocando isso. Eu digo assim, a incoerência. Em alguns momentos o STJ diz uma coisa, em outros momentos ele diz outra. Sem nenhum cuidado, sem nenhum apreço à sua própria orientação da jurisprudência anterior. Para dar um exemplo a vocês aqui, a gente trata dos depósitos judiciais. Depósito judicial. Aí vem o STJ e diz assim, não, depósito judicial, o contribuinte tem que pagar imposto de renda. Mas como assim? Não, porque o depósito fica lá na Caixa Econômica e vai gerar correção, e você tem que colocar no seu balanço, aquele é um ativo, e vai gerar uma diferença patrimonial, você vai ter que pagar imposto de renda em cima. Mas por quê? Porque o depósito é seu, está lá no seu patrimônio, está lá no seu balanço escriturado. Você vai ter que pagar imposto de renda em cima disso. Ok, eu acho que não é bem assim, mas ok, a STJ decidiu. Aí depois vem o refis e diz, olha, se você pagar à vista, você tem um desconto de 100% da multa. Aí o contribuinte, eu quero pagar à vista, só que o dinheiro está tudo depositado. Menino, saca o depósito, pago à vista e pega o desconto da multa para mim. Ou pega o desconto do juro para mim, era mais desconto de juro. Pega o desconto do juro para mim. Aí vem o STJ, pode não. Mas pode não por quê? Porque o depósito não é seu. Esse depósito colocado na justiça, você perdeu a disponibilidade dele. Não é mais seu, não. Como é que você está querendo um juro de uma coisa que não é sua? Eu digo, mas excelência, há pouco tempo eu paguei imposto de renda em cima desse juro. Agora eu não posso mais porque não é meu. Então, assim, a incoerência é em situações assim, quer dizer, eu não estou dizendo nem que uma decisão está certa, nem que a outra está certa. E a gente entra com embargo de divergência. Eu entrei com embargo de divergência para a Corte Especial, para que ele definisse qual dos dois pensamentos valia. Aí vem a decisão. Não, são casos diferentes. Um fala de imposto de renda, o outro fala de juros de COFINS, ou de refis. São casos diferentes, não cabe a divergência. Bom, então, não cabe a divergência, não cabe a divergência. Não é aquela história, um tribunal que fica evitando a decisão, evitando decidir. Ele cria incoerência, ele cria uma situação difícil da gente até aceitar, mas quando é colocado para definir finalmente qual das duas orientações é a mais acertada, ele diz, não, fica as duas como está, e a incoerência fica plantada lá. Continua plantada a incoerência. Se o contribuinte for discutir imposto de renda, vai ter precedente contra ele. Se o contribuinte for querer sacar o dinheiro do depósito, vai ter precedente contra ele. E ele não vai nem poder dizer que um contraria o outro. Falcão, eu até aproveito para fazer uma referência a uma colocação feita pelo Fred com relação à importância dos órgãos administrativos, e eu destaco primordialmente o CARF, né? A qualidade das decisões do CARF, mesmo levando em conta que em alguns momentos pode não ter se mantido no mesmo padrão, mas a qualidade ainda é muitas vezes superior à qualidade das decisões judiciais. As decisões judiciais, elas não têm a profundidade e o esmero técnico que o CARF tem. Os desembargadores, os assessores, mesmo quando procuradores de fazenda, eles não adentram na legislação, eles não compreendem a questão dos procedimentos internos da Receita Federal, eles não se debruçam sobre o exame do caso com o cuidado que os conselheiros do CARF fazem, né? Então, as decisões do CARF realmente são importantes. O fato do contribuinte ter a oportunidade de continuar discutindo em juízo, eu acho isso natural. Algumas pessoas colocam como uma contrapartida, a Fazenda não pode, o contribuinte não deveria poder. Ora, mas a Fazenda está lançando o tributo, e o contribuinte pode submeter aquele lançamento a um controle judicial da legalidade daquele ato. Então, acho que é um órgão realmente muito importante. Esse filtro, ele diminui bastante as demandas, e acho até que a tendência é diminuir mais ainda agora com essa decisão que fica abolido o voto de qualidade, né? Eu já vi algumas situações de decisões em que o voto de qualidade é dado de uma forma assim automática, né? Sem muito pensamento, apenas como forma de não diminuir a arrecadação, e quando se sabe
Eu tenho uma decisão do CARF, que eu às vezes menciono, mas ela não é muito comum. Na época estava se discutindo PIS, a contribuição para o PIS, e que o conselheiro colocou isso: é nosso dever apontar a ilegalidade da cobrança e extinguir o crédito tributário aqui, no âmbito do CARF. Porque se essa discussão segue para o judiciário, a União Federal vai ser onerada. Aí ele citou onerada com os ônus da sucumbência, inclusive, né? Aí vem aí o outro desembargador e diz assim: não, mas não se preocupe não, que se depender de mim, ônus de sucumbência não tem não. O advogado vai ganhar 5 mil, 2 mil, 3 mil. Então, a gente vê a importância de você enxergar o sistema como um todo, de maneira sistemática mesmo, né? De maneira ampla, o ordenamento como um todo. Então, assim, por que existe a sucumbência, qual a finalidade dela, quais os efeitos que ela pode vir a ter, e um dos efeitos é exatamente o efeito pedagógico da consequência de perder uma demanda judicial. Ora, se eu perco uma demanda judicial, o que acontece comigo? Eu levei isso adiante, passei anos litigando e não tinha razão, o judiciário deu razão ao meu adversário, ao meu oponente, e vai ficar por isso mesmo. É o que tem acontecido com a Fazenda. Fica por isso mesmo. A Fazenda não tem... Pelo contrário, o que o Supremo tem feito, modulando algumas decisões dele, é dizendo que continue errando por mais uns 2 anos, que a minha decisão só vai fazer efeito daqui a 2 anos. Então, é realmente uma situação difícil, mas se cabe a quem se preocupa com a qualidade do nosso ordenamento, cabe a quem se preocupa com o estudo do direito, discutir esses assuntos, promover esses debates, para que a gente possa tentar, de uma maneira ou de outra, aprimorar. Eu tenho uma neta que perguntou: mas vô, essas tuas reuniões aí, tu acha que isso influi alguma coisa? Eu digo: Elissa, eu não sei se influi alguma coisa no que diz respeito às grandes decisões da República. Mas a gente planta a nossa semente lá. Alguém ouve, alguém discute, alguém debate, alguém pensa no assunto, não é? E de uma maneira ou de outra é assim que se faz o direito, né? Porque se todo mundo ficar simplesmente calado, sem discutir, sem dizer nada, o que é que nós temos, né? O pensamento só de um que vai prevalecer. Então, nós temos que promover esse debate democrático, essa visão múltipla do direito, para, a partir daí, se chegar a uma síntese com melhor qualidade, né? Algum outro questionamento? Tem um dos nossos integrantes aqui do encontro, que mandou agora um parecer. Mas aqui é a Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui deve ser alguma coisa que ele coloca no que diz respeito a uma das ADINs, né? Não, ADIN não. Os honorários convencionados ou contratados, como se extrai de sua própria denominação. Bom, isso aqui é sobre honorário. É um assunto que é um pouco diferente do que a gente está conversando e certamente diz respeito ao questionamento da Prefeitura de São Paulo. É um questionamento que vai certamente gerar uma porção de, vamos chamar assim, de manifestações, porque São Paulo é o grande gerador de demandas, e não só de demanda, das grandes demandas, das imensas demandas, né? E é onde tem inúmeros advogados tributaristas que têm todo o interesse em resolver isso, e a Prefeitura de São Paulo querendo cobrar o ISS sobre a sucumbência, vai gerar realmente discussão bastante por lá, e vamos depois aprender o que é que está sendo dito, o que é que está sendo discutido lá. Num primeiro momento, numa primeira ideia que me vem, eu acho que não é possível a incidência do ISS sobre sucumbência. Mas vamos ver como a questão evoluir, né? Até onde a gente pode chegar. Mais alguma indagação, alguma pergunta? A renovação que todas as vezes nós fazemos para que vocês colaborem com a indicação de temas, para que a gente possa debater, continuar alimentando os nossos encontros aqui com essas discussões que normalmente são muito ricas. Essa postura que nós temos adotado aqui, de trazer para os nossos debates a aplicação
do direito, a tentar dar praticidade às nossas discussões, trazer o direito aplicado no dia de hoje e até divagar um pouco com outros assuntos, como eu fiz aqui, a gente falou sobre o honorário, falou sobre outras questões, mas está dentro do nosso dia a dia, e agradecer a todos que estão presentes aqui fisicamente, a todos que estão presentes também na plataforma de vídeo, e convidar também a todos para a nossa próxima reunião, que ocorrerá na última terça-feira de agosto, né? Agradecendo mais uma vez a presença e encerrando os trabalhos de julho. Muito obrigado.